Muito bem, já voltamos à conversa. Tiago Caiado Guerreiro contacta com muitas empresas, as dificuldades certamente que são desta ordem de grandeza. Qual é que vai ser o futuro destes empresários que não conseguem ter o acesso? Vão poder esperar mais algum tempo ou, entretanto, ficam pelo caminho? Boa noite a todos. Eu acho que um dos problemas que nós temos com esta crise é o facto de ter cessado totalmente o rendimento dos empresários, isto é, a atividade económica foi totalmente fechada e os mecanismos que foram criados pelo Governo relativamente às empresas não são eficientes nem são suficientes. Isto é, as empresas de repente, pura e simplesmente deixam de ter qualquer receita, mas permanecem a ter as suas despesas, permanecem a ter que pagar os salários, porque muitos dos mecanismos não funcionam ou não funcionam com celeridade. Aliás, houve aqui algumas medidas que eram de extrema simplicidade e que podiam ser de aplicação imediata, como suspensão de pagamento dos impostos, suspensão de pagamento do IVA, suspensão de pagamento do IRC, suspensão, por exemplo, da Segurança Social, suspensão de vários impostos que poderiam ser de efeito imediato e que permitiam melhorar a caixa, isto é, a liquidez das próprias empresas. O que é que eu acho que vai acontecer a muitas das empresas por causa disto? Pura e simplesmente. Acho que muitas empresas não vão reabrir. E não vão reabrir porque, primeiro, porque estão numa situação de dificuldade económica. Segundo, porque tem havido nos últimos anos uma grande agressividade contra estas empresas, nomeadamente, por exemplo, ver que os sócios gerentes ou que as empresas têm um tratamento sempre em que são secundarizadas ou terciarizadas relativamente ao resto da sociedade. Os empresários têm muitas idades de 50, 60, 65 anos e estão extremamente cansados porque tiveram uma crise financeira em 2009, 2010, 2011. Os que não tiveram a crise financeira tinham o dinheiro em bancos onde a perderam, ou as empresas tinham o dinheiro em bancos onde perderam. E por isso estão descapitalizados e estão desmotivados e provavelmente vão aproveitar muito esta situação para fechar as próprias empresas. Aliás, há uma situação um bocadinho cómica que explica o que é ser empresário atualmente em Portugal. Eu tenho um amigo que infelizmente foi parar ao desemprego e é daqueles que é dinâmicos, isto é, que se esforça, é daqueles que Portugal hoje em dia não gosta. Perdi o emprego, vou fazer qualquer coisa, vou criar uma empresa por conta própria. E ele cria a empresa. Só que tem tantas exigências de segurança social, fiscal e outras regulamentares que ao fim do mês já está com multas. E então a primeira coisa que se dirige é à administração fiscal para tentar resolver essas questões. E sabem o que é que lhe diz um dos funcionários, que foi honesto na administração fiscal, na repartição de finanças? O que lhe diz pura e simplesmente é: oh, homem, você tinha um subsídio de desemprego onde você se foi meter. Quer dizer, quando nós temos e é feita uma análise e que as pessoas todas hoje em dia têm esta percepção de que ser empresário é de elevado risco, sempre foi, e que hoje em dia é super fiscalizado, é sancionado, não é gostado e, claro, quando vem uma crise, não é apoiado. Porque, por exemplo, os layoffs podiam ser pagos, como por exemplo em Espanha, diretamente pelo Estado aos trabalhadores, que era uma coisa muitíssimo mais simples. Mas as empresas não deviam ter que entrar com nada. Sabem que um trabalhador por ano desconta 4,87 salários para a Segurança Social. Como é que não é possível que o Estado, durante 2 ou 3 meses, consiga pagar a totalidade do salário a essas pessoas? Numa situação absolutamente excepcional de uma pandemia. Então as pessoas descontam 5 salários por ano e o Estado não lhes consegue pagar 100% como está a pagar à função pública e está a pagar bem. Até porque as pessoas nesta altura tiveram disparos nas suas despesas
e por questões de saúde, por questões de consumos em casa. Por isso há aqui uma data de coisas que não funcionam e que até algumas coisas são pervertidas. Por exemplo, toda esta fiscalidade que nós temos extremamente intensa e que está a níveis historicamente altos, numa situação de crise vai esmagar essas mesmas empresas. E eu posso garantir uma coisa, o Estado vai cobrar todos os tostõezinhos, mesmo que mate as empresas todas, não é? E é esta a situação e um bocado a sensação que eu tenho de falar com as empresas e de ver os empresários extremamente cansados e desiludidos e muitos a dizerem, não, eu vou aproveitar isto e vou fechar a atividade. E estou cansado, não quero continuar. Infelizmente é o que poderá acontecer a muitos milhares de empresas. Tiago Caiado Guerreiro, muita gente reclama a devolução, a simples devolução do IRS. Já agora, eu estou à espera, entreguei logo no início de abril, nem sequer a declaração foi liquidada. Diz só certa, declaração certa. Não estou propriamente a pedir que resolvam o meu caso, que resolvam os de outras pessoas que precisam mais, mas há muitos milhares de pessoas que neste momento estavam a contar com esse dinheiro e não o estão a receber. Eu acho que isso é a tal questão em que o Estado é extraordinariamente eficaz a cobrar o imposto e hoje em dia é extremamente eficaz a cobrar o imposto, o que é devido e o que não é devido, mas depois é muito mais lento, efetivamente, a entregar o imposto às pessoas ou mesmo a garantir determinadas situações que são de caráter excepcional como esta, por forma a não levar muitas empresas à falência. O que me parece aqui é sempre esta dicotomia, toda a administração fiscal, todo o Estado, ou para exigir aos cidadãos, sejam pessoas, sejam empresas, isto é, apesar de ter havido alguma suspensão de pagamento de impostos, são suspensões durante prazos mínimos, são prazos que não são significativos para as empresas, mas depois, de facto, quando há a questão oposta de garantir ou de entregar o dinheiro aos contribuintes, nós temos este processo demorado. E nós olhamos para o layoff e temos exatamente a mesma coisa. O Estado tem uma máquina fiscal extraordinariamente eficaz. Tem mais informação hoje em dia sobre mim, sobre o Zé ou sobre outras das pessoas aqui presentes que as nossas respectivas mães, com a quantidade de informação que nós temos que dar. Mas quando é depois para, por exemplo, devolver imposto, ou entregar algo ou suspender algo, não faz, não é? Temos sempre esta dicotomia. E depois temos um problema também com as instituições portuguesas, que é a Presidência da República, que devia fazer alguma coisa, não faz. A Procuradoria-Geral da República, que vê uma data de ilegalidades a serem cometidas, não faz. O Provedor de Justiça não faz. Por isso nós temos um Estado que é totalmente avassalador, que exige imensas coisas aos cidadãos, muitas delas que não têm interesse nenhum, formulários e informações absolutamente excessivas e com violação de direitos da personalidade e confidencialidade permanentes, mas depois a outra parte que é, pura e simplesmente, tem um sistema informático, há dinheiro em excesso e atenção que as pessoas têm que receber uma devolução de IRS porque tiveram emprestado dinheiro ao Estado, que o Estado sabia que não era dele. Por isso, nem sequer tem justificação a existência disto. E isto é mais um caso claríssimo da postura atualmente que tem sido do Estado, não é? Que é os cidadãos não são cidadãos, são contribuintes, é para pagarem, não é para receberem.